Olá pessoal, eu sou Tainara Fernandes, psicopedagoga aqui de Bom Jesus da Lapa. Faço atendimento em todas as idades e hoje eu vou falar um assunto muito importante. Como lidar com ansiedade em crianças, né? Então muitas crianças aí têm um medo de ficar sozinhas, de falar e de ir também à escola. Então voltamos aí às aulas. Os sintomas de ansiedade em crianças podem até parecer normais, mas não podem ser ignorados. Então hoje vamos falar desse assunto muito importante, como lidar com ansiedade em crianças. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, dê o seu like, compartilhe os vídeos para que mais pessoas possam conhecer. Pessoal, retornando aí às aulas de forma presencial, né? A maioria das cidades já retornaram. Sempre lembramos aí do começo, de início de ano, algumas crianças ficam bastante felizes, recebem apenas um aceno de longe da sua mãe, dos seus... Já outras crianças enfrentam o início das aulas aí quando os pais vai deixar na escola com choro, com desespero. Quem não conhece, né, uma criança que parece birrenta ou que segue dormindo na cama dos pais depois de grande. Então, nossas lembranças de uma infância, né, feliz, aí muitas vezes nos traz essas recordações do medo do novo, do medo de ir para a escola, né, do medo de deixar a cama ali dos pais. Crescer e se adaptar-se ao mundo muitas vezes causa ansiedade. Mas quando a criança ela não relaxa nunca, não quer sair de casa, não consegue ficar sozinha, não quer dormir sozinha no seu quarto, na sua cama, sua ansiedade pode ter se tornado uma doença. Sabemos que a ansiedade é uma das patologias psiquiátricas mais comuns nas crianças, atrás apenas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Cerca de 10% dos pequenos sofrem de algum transtorno ansioso e 5 em cada 10 passarão por algum episódio depressivo por causa dela. É necessário estar atento também à ansiedade, que não chega a ser um transtorno, mas que traz sofrimentos e prejuízos cotidianos, como diminuição da autoestima. Então aqui nos meus vídeos, nessa pasta ansiedade, nós já temos aí vários vídeos, se você quer conhecer um pouquinho mais, ansiedade generalizada, né? Os transtornos físicos da ansiedade, assista aí. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais tem um novo olhar sobre os quadros psiquiátricos em geral, em particular os de ansiedade. Antes separava-se os inícios, né, no início específicos na infância. Hoje estão todos catalogados sem divisão de faixa etária. Isso significa que os transtornos presentes em crianças e adolescentes não são mais vistos como menos graves. Todos estão catalogados. Os mais frequentes na primeira fase da vida são o transtorno de ansiedade de separação, o transtorno de ansiedade generalizada e as fobias específicas, medo de animais, de avião, do elevador, de separar-se dos seus pais, seguidos aí também de fobia social e o transtorno de pânico. Apesar da existência de um quadro clínico, a maioria das crianças apresentará mais de um transtorno ansioso, a chamada comorbidade. Mas, Tainara, como saber quando a ansiedade é doença? Então, a terapia cognitiva comportamental, que tem eficácia comprovada no tratamento de distúrbios ansiosos, vê que os indivíduos com ansiedade percebem o mundo como um lugar perigoso, que exige constante vigilância. Além disso, são sensíveis demais a estímulos que sugerem reprovação e sofrem de autocrítica exagerada. Então, dá para perceber, né? A percepção aí, eles comparam a percepção do ansioso a um sensor desregulado de incêndio, que alarda um prédio inteiro por conta de um riscar de fósforo. Então, a ansiedade, ela pode até atrapalhar o desenvolvimento, mas a maior dificuldade é quando ela altera o dia a dia, tanto por características do ambiente que são criados, quanto pela herança biológica. A ansiedade dos pais tem influência com casos, né, em que os pais sentem-se fragilizados frente aí a seus filhos e acabam não segurando a barra de ser um ponto de referência e segurança. É também por isso que o envolvimento dos pais na terapia é fundamental para o sucesso do tratamento.
Com aparecimento precoce, ele é caracterizado pela dificuldade da criança em ficar sozinha e em se adaptar na escola, incompatível com o seu nível de desenvolvimento. Então, os sintomas que acometem principalmente crianças nas faixas dos 6 a 8 anos caracteriza-se por preocupações excessivas quanto aos perigos que envolvem os pais ou a si próprios, relutância em estar desacompanhado deles e a dificuldade em adormecer ou dormir fora. O pai ou a mãe ansiosos que acha que o filho vai sofrer na escola deixa o filho também ansioso, então ele tem que passar uma segurança. Por outro lado, as pesquisas aí afirmam que em certos casos a ansiedade ela auxilia no diagnóstico. Pais que sofreram na infância pensam, eu sei o que ele está sentindo, eu tinha isso. Se a pessoa teve prejuízo, pela ansiedade aí na infância, ele vai sentir empatia e isso é bom, porque ele vai saber como lidar com seu filho. Então, usar técnicas de relaxamento, respiração com os pequenos, expor devagar os filhos a circunstâncias diferentes e principalmente não se zangar, mas trabalhar em conjunto com as crianças para superar as dificuldades são dicas importantes para os pais. A vida agitada, a agenda lotada e a tecnologia sempre disponível tornaram a paciência uma qualidade que não se desenvolve sozinha. Então, a formação atual das famílias faz com que os filhos sem irmãos não tenham que esperar a sua vez para nada. Então, crianças não precisam nem ao menos aguardar seu desenho favorito passar na televisão. Vamos, ensinar paciência e isso exige envolvê-los nas situações. Falar, da necessidade, da espera, que ele precisa esperar chegar em casa para assistir o desenho dele, Não ficar aí na rua com o celular na mão, se distraindo. Ensinar brincadeiras que não incluam tecnologias para que eles se distraiam. Muitas vezes os pais vão fazer um passeio com os filhos, mas de vez eles estão aproveitando o passeio, tá o filho no celular, Sentado mexendo no celular. Então não fez muita diferença aquele passeio. É preciso falar sobre o que está acontecendo quando vocês estão no supermercado, quando estão numa atividade fora, tomando açaí, numa praça, E que não é o momento de estar ali na tecnologia, usando o celular. Ao compreenderem que existe um processo para que as coisas fiquem prontas ou aconteçam, as crianças tornam-se mais felizes. Então, a paciência, ela melhora o aprendizado e diminui a ansiedade, já que elas aprendem a ouvir, aprendam a pensar antes de falar e a argumentar. É o que nós estamos precisando hoje em dia, Muitas crianças aí, elas passam por isso, elas não sabem usar a tecnologia adequadamente. Precisa os pais monitorar e precisa também os pais colocar essa ordem na criança. Então, a timidez tão comum nos pequenos é um traço da personalidade em construção que deve ser monitorado. Então, você provavelmente teve um colega que não se manifestava na escola, que não conseguia falar, então não tirava as dúvidas, tinha vergonha de falar besteira, de mostrar nervosismo, de se expor. A inibição aí está associada a medo de novidades. Esses protegidos demasiados pelos pais, meninos e meninas com esse perfil tímido, tornam-se ainda mais distraídos, retraídos aí, formando um ciclo vicioso e ganhando 5 vezes mais chance de desenvolver fobia social. Então, portadores do transtorno têm pavor de passar vergonha e sofrem de medo persistente ou de situações, Então, o mutismo seletivo, que tem um vídeo já aqui no canal, quando a criança ela fracassa ao tentar falar com pessoas que não são do seu círculo mais próximo, também está associado ao temperamento tímido, por não conseguir iniciar conversa ou responder. Além de se recusarem a abrir a boca na escola, pode ter prejuízos educacionais. Então, é normal que tenha essas dificuldades, tenha se passado batido, já que os tímidos, ansioso não perturba tanto quanto o imperativo, mas a angústia ansiosa costuma se manifestar fisicamente. Então, essas crianças também que são tímidas, elas sofrem muito com a ansiedade. Muitas vezes os pais levam até na emergência para fazer aí, exames, e aquela criança, ela sempre fala, ela sempre queixa que
ela sente essas palpitações, ela fica nervosa, ela começa a suar. Então, isso está na cabeça e não no corpo. É uma ansiedade. Por isso que eu achei interessante estar trazendo esse vídeo aqui hoje, porque eu conheço crianças que são muito ansiosas e que precisam, né, relaxar um pouquinho mais. Espero ter ajudado. Se você viu como um sinal aí para cuidar de algum familiar dos seus filhos, então fique atento e até o nosso próximo vídeo.